Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus por essa oportunidade. Quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade. O pastor também nos dá essa confiança de poder estar aqui nesta noite ministrando a palavra de Deus. Amém, queridos? Sem perca de tempo, eu peço aos amados que abram as vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 15. Irmãos, o tema dessa mensagem é: Deus sempre nos dá a oportunidade de arrependimento. Entenda, Deus sempre nos dá a oportunidade de arrependimento. Amém? Então fique gravado nessa noite o tema desta mensagem no teu coração. Lucas capítulo 15, nós vamos ler o versículo 3 ao versículo 7. Mas eu queria que você continuasse com a sua Bíblia aberta, para que você pudesse caminhar conosco dentro da palavra de Deus. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Então lhe propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reuniu os amigos, vizinhos, dizendo-lhe: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui nesta noite, e eu quero te pedir nesse momento, ó Deus, que esse lugar seja tomado, cercado pela tua presença. Se tiver algum espírito nesta noite que quer tirar o foco, o objetivo, o propósito da igreja, ó Deus, neutraliza em nome de Jesus Cristo. Que todo espírito de comichão que tenta tapar os ouvidos, ó Deus, caia por terra nesta noite em nome de Jesus. Que toda inquietação, Senhor, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Mas que o teu Espírito Santo tenha liberdade, ó Senhor, que o homem diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor apareça neste lugar, Senhor. Porque aqui o grande, o digno de honra, de glória, de louvor e adoração é o Senhor, Pai. Por isso nesta noite traz a revelação da tua palavra, e não permita que nenhum de nós que estamos na casa de oração saiamos daqui sem entender, compreender a tua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, o texto que ora nós lemos e o tema é que Deus nos dá sempre a oportunidade de arrependimento. Observe que nesse primeiro contexto do capítulo, versículo 3 ao versículo 7, conta a parábola das 100 ovelhas. A Bíblia diz que saindo aquele pastor com as 100 ovelhas, e num determinado momento, uma daquelas ovelhas, ela se perde no meio do caminho. E a Bíblia diz que aquele homem, sendo o pastor das ovelhas, ele deixa 99 no lugar guardado e vai em busca daquela que se perdeu. Observe que ela se perdeu. E ele foi atrás, e ao encontrar, lutar, quem sabe ele encontrou muitas dificuldades para encontrar essa ovelha perdida, mas ele encontrou a ovelha perdida. E ao encontrar essa ovelha perdida, diz que ele veio cheio de júbilo, trazendo nos seus ombros. E ele chamou os seus amigos, seus vizinhos, se reuniu para que se alegrasse com ele, porque ele encontrou a ovelha perdida. Mas ele diz: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Observe que essa é a oportunidade que Deus dá ao ser humano de compreender a oportunidade que Ele nos dá de nos arrepender dos nossos pecados e de nos voltar para Ele.
Mas segundo também, você pode deixar a sua Bíblia aberta lá no mesmo capítulo, o versículo 8 em diante. Diz que uma certa mulher, ela tinha dracma e ela perdeu uma dessas dracmas. Ela tinha 10 dracmas, ela perdeu uma. E ela foi buscar essa dracma, foi procurar, acendeu a candeia, lutou a casa, lutou, procurou até encontrar a dracma perdida. E ao encontrar, tendo achado, reuniu as amigas, vizinhas. Observe, querido, uma coisa. Nesses 2 textos que a gente lê, a gente observa que essas pessoas tinham amigos e vizinhos. Ela tinha amigas e vizinhas. E ela foi lá, chamou, para quê? Para se alegrar com ela. Achei a minha dracma que eu tinha perdido. Eu vos digo de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Talvez nós não compreendemos até agora o contexto que a mensagem quer dizer. Mas observe uma coisa aqui que eu observo. A primeira passagem diz que o pastor foi atrás e encontrou a ovelha que se perdeu, ou que saiu do meio do rebanho, se extraviou do rebanho, e o pastor foi atrás dela e a encontrar. Essa mulher, da mesma forma, ela varreu a casa, limpou tudo, e acendeu a candeia, fez de tudo, e ela achou a dracma que estava perdida dentro de casa. Observe que a ovelha que se perdeu e a dracma que se perdeu dentro de casa. Aleluia! Aqui eu já começo a pregar. Existem pessoas que se extraviam, que se perde no meio do caminho, mas existem pessoas que se perdem dentro da casa do Pai e precisa ser encontrado quando precisa se arrepender. Porque o arrependimento é a oportunidade que Deus dá ao ser humano de entender do plano de salvação. E quando eu começar que fala da parábola do filho pródigo, irmãos, eu estou falando de Deus. Eu estava deitado de sexta para sábado, e Deus ministrava, eu não conseguia dormir, 2 horas da manhã, e Deus falava ao meu coração. E eu vou falar nesta noite, quem estava aqui no mês de janeiro, eu trouxe uma carta que Deus mandou trazer para a igreja. Hoje eu trago a mensagem que Deus mandou trazer para a igreja. E se Ele mandou, Ele é responsável pela palavra dEle. Ele vela pela palavra, aleluia. E quando eu estava deitado, o Espírito de Deus começava a ministrar o meu coração, diz assim: meu filho, há muitos que estão caminhando no caminho de Judas, se suicidando, tirando a sua própria vida. Eu falei: Senhor, isso é loucura. Não, meu filho, tem muitos dentro da minha casa que está se suicidando espiritualmente, estão morrendo espiritualmente. Sabe por quê? Porque estão tendo remorso e não arrependimento. Arrependimento é o quê? É mudança de vida, é mudança de direção, não é remorso. Remorso continua na prática do pecado. O remorso não te dá a autonomia de mudança. O remorso só te leva o sentimento de culpa, mas depois você volta a praticar de novo. Mas o arrependimento não, porque quando você se arrepende, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós nos voltamos para Deus. Por isso que Deus sempre dá, para dizer naquele grande dia eu não tive a oportunidade, Deus sempre dá a oportunidade do ser humano a se arrepender dos seus pecados. E observe que a vida do filho pródigo, observe que não foi ele que se perdeu, ele decidiu sair da casa do pai. Isso, sabe o que é sinal disso? Se chama rebeldia. Ele decidiu sair da casa do pai, pediu o seu dinheiro, pediu o que era cabível para ele ter, o seu pai dá. Ele sai da casa do seu pai, porque ele achou que o pai era chato, ele achou que a sua mãe talvez era chata. Eu vou sair daqui, o meu pai é chato, não dá. Sabe quando a gente toma a atitude de sair da presença de Deus, sair da casa, nós estamos dizendo: Deus é chato, não serve para mim. Sabe por quê, irmão? É a nossa atitude. Observe que a ovelha foi perdida, a dracma foi perdida, mas o filho pródigo foi ele que saiu. E se ele saiu, ele tem que se arrepender e voltar.
Entenda que há uma diferença nesses três contextos. A ovelha se perdeu, a dracma foi perdida, mas o filho pródigo foi ele que tomou a decisão. E qual foi a decisão do filho pródigo? Foi sair da casa do pai, foi sair da presença do pai. Mas um belo dia ele estava lá, tinha acabado o seu dinheiro com as meretrizes, gastou todos os seus bens, todos os seus haveres. E a Bíblia diz que nesse belo dia ele foi ajudar um cidadão naquela cidade que cuidava de porcos. E quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele desejou comer alfarroba, a comida dos porcos. Ele desejou não estar, ele se alimentar, sentiu fome. Um homem que tinha dinheiro, que tinha condições. Mas um dia ele se lembrou: foi eu que saí da casa do meu pai. Ele lembrou: os trabalhadores de meu pai têm mais alimento. E sabe o que foi que ele disse? Eu voltarei. Porque eu voltarei. Nem que ele me faça de um trabalho. Ele se arrependeu, ele mudou de vida. É por isso que Deus está dizendo para nós: é noite de nós entendermos que Deus sempre nos dá a oportunidade de arrependimento. É a oportunidade que Deus dá para a raça humana, para o ser humano se voltar para Ele. E eu questionava, porque não questionando a Deus, mas questionando porque Deus estava falando aquilo comigo. De que muitas pessoas estão pegando o caminho de Judas, se suicidando espiritualmente. Judas se suicidou, primeiro morreu espiritualmente, depois literalmente ele tirou a sua própria vida. Andava com Jesus, sentava na mesa com Jesus, ceava com Jesus, mas ele achou que Jesus não era o suficiente. E quantas pessoas estão agindo dessa forma? Achando que Jesus não é o suficiente, e ele se envereda na prática do pecado, chora, até derrama lágrima, mas não se arrepende e volta a praticar. Arrependimento se chama deixar, abandonar a prática do pecado. O que é que disse lá em Provérbio? Que aquele que encobre as suas transgressões nunca prospera, mas aquele que confessa e deixa alcançará o favor do Senhor. Quer dizendo, alcançará a misericórdia de Deus, alcançará a salvação de Deus, mas para aqueles que se arrependem. E eu peço com você, abra aí comigo em Provérbios 28. Louvado seja Deus. E eu lendo Provérbios 28, 13, eu vou ler o 13, mas o que me chamou a atenção também foi o versículo 14. Olha o que é que diz eu falei agora: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia de Deus. Quem confessa o seu pecado, abandona o seu pecado, alcança a misericórdia de Deus. Sabe o que é? É arrependimento. Mas o versículo 14 diz: feliz é o homem constante no temor do Senhor, mas o que endurece o coração cairá no mal. Observe que ele está dizendo que feliz é o homem constante no temor do Senhor, aquele que anda no temor do Senhor. Mas ele disse: mas o que endurece o seu coração, aleluia, cairá no mal. Por quê? Porque quem endurece o coração para não ouvir a voz de Deus vai cair no mal. Deus deu a oportunidade a Caim de arrependimento. Deus sim, está lá em Gênesis 4, versículo 5. Deus falou com Caim, ele trouxe oferta. Deus deu a oportunidade para Caim se arrepender. Deus, mas Caim não quis se arrepender. Deus deu a oportunidade a Esaú para se arrepender. Deus, mas Esaú não quis se arrepender. Mas no momento que Deus deu a oportunidade para Jacó a se arrepender, Jacó pregou aquela palavra de arrependimento e tomou: eu preciso de Deus. Você sabe qual é o nome Jacó? Quer dizer enganador, suplantador, mentiroso. Então Jacó tinha toda essa identidade, mas quando ele se arrependeu, ele foi alcançado pela misericórdia de Deus. Observe que toda vez na Bíblia que você vê, talvez você não vai ver o texto falando de arrependimento, mas se você vai ver alguém que abandonou o pecado, ele alcançou o favor de Deus. Observe que Jonas, ele desobedece a Deus quando Deus dá uma ordem para Jonas.
Jona desobedece a Deus, mas quando Jona lá no ventre do peixe se arrepende, ele volta para Deus. Deus chama Jona, Jona volta a fazer o que era certo. Sabe por quê? Jona ia pregar para um povo de dura cerviz, um povo que não queria nada com Deus. E quando Jona prega, aquele foi 140 mil homens que se renderam, que se arrependeram, que se voltaram para Deus. Então entenda nesta noite, Deus está nos dando oportunidade de arrependimento, porque esse arrependimento, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Então gente brincando com o evangelho. É arrependimento. Eu não posso pregar outra mensagem hoje a não ser arrependimento. Nós estamos vivendo com símbolo de Judas, de remorso. E Deus quer arrependimento. O que é arrependimento? É mudança de vida. É andar na contramão do mundo. O que Paulo disse lá em Efésios capítulo 4 versículo 28: quem furtava, não furte mais, mas trabalhe com a mão e contribui para os outros. Quem se prostitui, não se prostitui mais. Quem adulterava, não adultera mais. Quem bebia, não bebe mais. Quem mentia, não mente mais. Sabe por quê, querido? Porque se arrependeu do pecado. É isso que o arrependimento leva. Mudança de vida, quer dizer metanoia, mudança de direção. E olha o que é que Deus disse lá, segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, ele disse: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe o que ele está dizendo? Aquele que se arrepender dos seus pecados, eu olharei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu digo para você que quem está mais interessado em perdoar o homem se chama Deus. Pode abrir a sua Bíblia aí, se você quiser. Lá no livro de Mateus 27, do versículo 3 ao versículo 5, que fala de Judas. Que Judas teve remorso. O que é remorso? Remorso não traz mudança. A sensação do remorso é tirar a sua própria vida e acabar com ela. Mas não se arrepender, porque quando você se arrepende, você alcança o perdão de Deus. Mas o que é arrepender? Arrepender é quando o homem, o ser humano, está na prática. Se ele está na prática da bebida, ele se arrepende e volta-se para Deus. Se ele está na prática do adultério, ele arrepende e volta-se para Deus. Deixa de praticar o adultério, a prostituição, porque se arrepender é isso, é voltar-se para Deus. E sabe o que é que está acontecendo? Tem muita gente brincando com o pecado como um bichinho de estimação. Pecado destrói. Pecado anula a vida espiritual com Deus. Pecado separa o homem de Deus. Disse lá em Isaías que a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Não é a luta, não é a prova, não é o deserto, não é a dificuldade. É o pecado que separa o homem de Deus. Aquele que comprava, ou aquele que compra e não paga, quando ele se arrepende, ele volta a pagar. Isso é arrependimento, é mudança de vida, é andar na contramão do mundo. A igreja não foi chamada para andar de mão dada com o mundo. A igreja foi chamada para andar, aleluia, de mão dada com o Espírito Santo de Deus. Foi para isso que Jesus, e ele disse na sua palavra: quem quiser vir após mim, renuncie, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz. E eu vou falar o que o Antônio falou para mim, o filho da nossa irmã Terezinha. Ele falou algo que eu compartilhei, quero compartilhar lá na praia. Ele falou que para carregar a cruz, primeiro você tem que renunciar, renunciar ao pecado, negar as suas vontades para carregar a cruz. Não se carrega a cruz no pecado. Para se carregar é preciso renunciar o pecado.
E eu gravei isso que ele falou comigo. Sabe por quê? Tem muita gente querendo carregar a cruz, mas não quer renunciar ao pecado. E se não renunciar ao pecado, não vai suportar. Porque ele disse que o ímpio não prevalecerá na congregação do justo. É aqueles que não querem se arrepender dos seus pecados, endurecer o seu coração. Olha, vem comigo lá em Apocalipse, capítulo 2. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Porque quando a gente estava no mundo, na prática do pecado, nós éramos uma velha criatura. Mas quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador, nós somos chamados agora de nova criatura em Cristo Jesus. Olha o que é que diz em Apocalipse. Deus sempre nos dá uma oportunidade de arrependimento. Olha o que é que Deus disse para a igreja de Éfeso. Ele disse, capítulo 2, versículo 4: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Olha o que ele diz. Olha o que a Bíblia diz lá em Mateus 24. Que por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriarão. O versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho contra ti, moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. O que é que Deus está dizendo? Eu tiro a minha presença se não haver arrependimento. Ele estava dizendo para a igreja de Éfeso: se Éfeso não se arrependesse, ele tirava do castiçal o candeeiro. O que era o candeeiro? Que era aquilo que iluminava a casa. Aleluia! O crente, quando ele está vivendo na presença de Deus, ele tem a luz do Espírito Santo, ele brilha. Mas quando ele anda na prática do pecado, ele caminha na escuridão. Então a lâmpada se apagou. Mas Deus não quer isso. Deus está nos dando a oportunidade, antes da volta dele, de nós nos arrependermos, de nós nos voltarmos para viver o evangelho genuíno de Jesus Cristo. E o evangelho de Jesus: arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados e venha tempo de refrigério pela presença do Senhor. Deus sempre nos dará essa oportunidade, para quando nós chegarmos naquele dia dizer: Senhor, eu não tive essa oportunidade. Caim teve a oportunidade e não se arrependeu. Saul também, como rei, teve a oportunidade e não se arrependeu. Mas Davi, ele pecou, mas ele se arrependeu. Ele disse: até os meus ossos envelheceram. Se tornou como sequilho de sequidão. Os ossos dele estavam tão secos, que poderia se quebrar. Mas quando eu confessei o meu pecado, ele me perdoou. Sabe por quê? Porque Deus é riquíssimo em perdoar. Mas Deus só nos perdoa quando nós nos arrependemos. Não adianta dizer assim: eu chorei, mas continua na prática. Eu chorei, mas continua agarrado com o pecado. Arrependimento é dizer: hoje eu estou livre. Eu não sou mais escravo do pecado, eu sou livre. Porque ele diz: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Então Deus sempre, como amor, como justiça, nos dá a oportunidade de arrependimento. Lá em Lucas capítulo 14, versículo 33, olha o que é que diz: aquele que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eu falei que Deus, e eu confirmo novamente, não tenho nenhum receio de falar que é Deus, quando Ele me falou que tem muita gente dentro da igreja, muitas pessoas, não estou falando só daqui, estou falando em geral, que estão vivendo, tomando a atitude, aleluias, que Judas tomou, se suicidando,
Só que Judas se suicidou literalmente. Mas tem pessoas se suicidando espiritualmente, matando a sua vida espiritual, escolhendo o pecado. Sabe porque o pecado é prazeroso? O pecado para a carne é gostoso, mas o pecado para entrar na eternidade é terrível. Eu profetizei, eu preguei, eu cantei, eu fiz tudo. Apartai de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticai a iniquidade. Então Deus, irmãos, Deus sempre estará dando a oportunidade do ser humano voltar a se arrepender. Aleluia, Deus. Eu estou me segurando para falar certas coisas, que eu posso ser que esteja filmando, mas tem alguém, ou algumas pessoas que eu tenho observado, eu preciso ser taxativo nisso, que bota lá, me desculpa, Arabassuri canta, arabas. Eu estou falando que essa mensagem custa para mim, ela custa para mim. Ela está doendo na minha alma nesta noite. Mas tem gente colocando na rede social, trai a mulher e bota lá dizendo que é presente de Deus. Deus não destrói uma família para construir outra, não. Deus não destrói um casamento para construir outro, não. Deus não destrói uma família, porque Deus é a favor da família. Foi Ele que criou a família. Não adianta a gente querer pular, passar a mão na nossa cabeça, não. Deus não muda. O mesmo Deus que mostrou o seu amor na cruz do Calvário foi o mesmo Deus que mostrou a sua justiça lá no dia da Arca de Noé. Mas Deus deu a oportunidade do povo se arrepender. Ele disse que nós era tempo de arrependimento. Mas olha o que Joel disse: não é mais tempo de rasgar as vossas vestes, e nem de vestir pano de saco. Mas ele disse: é tempo de rasgar os vossos corações. É tempo de rasgar os vossos corações. Deus está chamando a igreja para rasgar o coração nesses últimos dias. Deus está chamando a igreja para se desprender da terra e se conectar com o céu. Irmãos, entenda nesta noite, Jesus Cristo está voltando e nós estamos desapercebidos. Jesus Cristo estava, quando o pastor estava falando aqui, Deus já tinha falado, e outros, eu já vi outros líderes, que as pessoas não entenderam, que tudo que está acontecendo com as crianças é um sinal que Deus está dando na terra. Deus está dando um sinal que a volta do Messias está próxima, que a volta do Cristo vivo está próxima. É sinal das crianças. Deus tinha falado isso comigo. Eu vi as crianças aceitando Jesus aqui na igreja. Em uma igreja que eu fui pregar das nossas crianças aceitando Jesus. E quando eu vi um pastor falando na internet que a igreja não está percebendo que as crianças é o sinal de que Deus está dando para a igreja na terra. Porque a Bíblia diz que das crianças suscita o perfeito louvor. Jesus disse que não se tornar como uma criança não entrará no reino dos céus. É Ele que disse. Então, irmãos, acorda, vamos despertar, vamos parar de meninice, vamos parar de mimimi, vamos parar de viver um evangelho que as pessoas estão querendo enlatar a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é poderosa, a igreja de Cristo tem dono, a igreja de Cristo tem um Salvador. Lá em Atos 1:18, se não me engano é 1:18, diz que Judas foi aberto ao meio, estracelou pelo meio. Tem muita gente morta espiritualmente. Sabe por quê? Não está vendo arrependimento. O que é arrependimento? Eu estou indo em direção ao pecado, eu tenho que voltar na contramão. Porque todos os dias o pecado nos chama. Todos os dias ele bate na nossa porta. Todos os dias Ele está em volta de nós. Mas nós temos que escolher Deus. Escolha Deus. Escolha viver com santidade. Escolha viver com relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Ainda que te chame de quadrado, de careta, mas escolha Deus. Então observe que o filho pródigo, ele tomou uma decisão, ele voltou. E sabe quando ele voltou o que aconteceu? Ele disse para o pai, pode abrir aí versículo 21. Versículo 21 ele disse: Pai,
O filho disse-lhe: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Sabe o que é isso? Arrependimento. Ele se achou indigno. Ele diz que pecou contra o céu e contra o seu pai. Você sabe, nesta noite, não estava nem, mas o Espírito Santo traz aqui ao meu coração e eu preciso ministrar. Você sabe que quando você desobedece o seu pai e a sua mãe, você está pecando contra Deus? Quando você maltrata o seu pai e a sua mãe, você está desobedecendo a Deus? Biblicamente eu estou falando. Então precisa se arrepender. Tem muitos filhos que é bonitinho cantando na igreja e tudo, fazendo obras na igreja, mas dentro de casa tem agido furiosamente com os seus pais. E Deus está dizendo: é noite de arrependimento. Hoje pode ser minha última mensagem, mas eu preciso pregar que Deus dá a oportunidade de arrependimento. Porque Deus ama o povo, mas o povo não ama a Deus. Não vou generalizar, tem muitos que não amam a Deus. Porque quando a gente ama a Deus, por mais que aconteça qualquer coisa conosco, nós precisamos compreender que se nós não nos arrependermos, não tem salvação. Lá em Mateus, ó irmãos, eu estou ministrando, o Espírito Santo de Deus está ministrando no meu coração. O que está vindo aqui não é texto que está escrito, mas está lá em Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso. Se eu não perdoar aos homens as suas ofensas, o Pai também não me perdoa. E se a gente não tem o perdão de Deus, literalmente não tem salvação. E muitas vezes a gente fica com briguinha bestas. E Deus está chamando: se arrependa, volta para mim. Tu és servo de Deus, tu és serva de Deus. O pastor já disse aqui, outra conversa eu tive com o Murilo falando sobre isso. Que os crentes deveriam ser as pessoas mais sábias da face da terra. Mas infelizmente, nós endurecemos o nosso coração para ouvir o que Deus está falando. Sabe o que foi disso? Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, fala para esse povo que eu tenho o poder de tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, transformado pelo meu Espírito. Sabe o que é que Deus está dizendo? Não endureça o teu coração nesta noite. Não feche os teus ouvidos para ouvir a mensagem do Senhor nesta noite. Não endureça, porque Deus está falando comigo, Deus está falando conosco. É tempo de arrependimento. O filho pródigo, a princípio, ele poderia ter se arrependido porque não tinha pão para comer. Mas observe que no versículo 21 ele disse: eu pequei contra o céu e contra o pai dele. Mas foi que o pai viu quando veio de longe. O seu pai levantou. Olha o que é que Deus faz com o ser humano. Ele pode estar jogado no pecado, mas no dia que ele se levanta e se arrepende, Deus abraça ele e dá um banho de misericórdia com o seu sangue. Orabassuri cantarabás. E quando aquele filho estava lá, que ele vem lá todo sujo, que sabe, fedendo a esterco de porcos, ele vinha, o seu pai de longe viu. Sabe por quê? Deus te conhece. Aonde tu estiver, Deus te conhece. Deus sabe o teu nome, Deus conhece o número da tua casa, Deus conhece a tua identidade, porque Ele é Deus, onipotente, onipresente, onisciente. Deus está em todos os lugares. Arabaia sergue urabás. E quando ele viu aquele filho, ele correu e abraçou. Eu já contei para vocês aqui o que aconteceu comigo. Eu encontrei um engraxate de sapato todo fedendo, mais de 15 dias sem tomar banho, quando eu estava morando na casa da minha avó. Eu ia descendo para pregar numa determinada igreja. Quando desci na banca, ele vinha, sabe o que é aquele odor mesmo? Odor, estou falando de odor. E ele me abraçou. E o povo na rua ficou tudo dizendo: como é que abraça um homem? E Deus falou assim: foi assim que eu te abracei, meu filho, fedendo do pecado. Então ninguém é melhor do que ninguém. Deus dá oportunidade de arrependimento a todos. Mas observe que o pai abraça o filho. Mas observe que ele dá roupa nova.
diz que Deus troca as nossas vestes. As nossas justiças diante de Deus não passa de trapos da imundícia. Ele transforma, Ele troca as nossas vestes, tira as vestes do pecado. E Ele coloca um anel no dedo daquele filho. Sabe o que quer dizer anel? Quer dizer aliança. E o pai estava dizendo: eu estou fazendo aliança contigo, meu filho. Tu quebrou a aliança, mas eu te aceito de volta. Sandália nos pés quer dizer: tu está calçando novamente o evangelho da paz. Eu te calço novamente. Talvez você está descalço do evangelho. Talvez você quebrou a aliança, mas nesta noite o Pai está aqui, para dizendo: eu tenho sandália, eu tenho roupa nova, eu tenho aliança para colocar no teu dedo. Arabaia, Sérgio, eu tenho aliança para colocar no teu dedo, mas não é a aliança do pecado, é a aliança dizendo: eu estou restabelecendo a minha comunhão contigo, meu filho, novamente. Mas só que observe que ele mata um cordeiro também. O cordeiro simboliza Cristo, que morreu para lavar os nossos pecados, que já fez uma expiação de uma vez por toda. E quando Cristo fez essa expiação, foi nos dando a oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados. E aquele pai fez uma festa. É por isso que o texto que nós lemos, alguns versículos anteriores, ele disse que há festa nos céus diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Ele não está dizendo quando alguém fica como Judas, não. Ele está dizendo quando alguém se arrepende, há festa nos céus por um pecador que se arrepende. Talvez estás perdido, Deus está aqui para te encontrar nesta noite. Talvez você está com a dracma perdida dentro da casa, o Senhor está na casa, mas Deus está aqui para te encontrar nesta noite. A luz do Espírito Santo está aqui para te encontrar nesta noite. Talvez você caiu da casa da avó, saiu da casa do pai. Hoje é noite de voltar também, porque Ele quer te abraçar. Mas qual tem sido a nossa atitude quando ouvimos a voz de Deus? Sabe qual é a nossa atitude muitas vezes? Isso, pastor, eu posso falar, porque eu estava ouvindo a mensagem que o pastor estava pregando no domingo, e eu falei: Deus, o quanto a gente precisa mudar como servos do Senhor. Quando o pastor falou assim lá em Malaquias, que pegava o sacrifício manco, aleijado e dava lá, e ele pergunta assim: dá para o teu governador para ver se ele aceita. E muitas vezes a gente quer dar as coisas para Deus de qualquer jeito. Deus aceita, Deus é amor. Que foi que ele disse? Lembra dos dias de Noé, lembra dos dias de Ló. Literalmente a mulher de Ló olhou para trás? Não. Ela não desejou sair de Sodoma e Gomorra. Tem muita gente tendo remorso, mas não quer sair de Sodoma e Gomorra. E Deus está dizendo: é tempo de sair, porque eu tenho um tempo de restauração. Eu tenho o meu tempo de restauração para minha noiva, para a minha igreja. Mas Ele disse que está dando oportunidade às pessoas. Eu estou dando a oportunidade de arrependimento, para que essa símbolo do que aconteceu com Judas não aconteça com aqueles que se diz dentro da igreja: tem carteira de membros, tem carteira de membro, tem carteira de evangelista, tem carteira de missionário, tem carteira de diácono, mas não tem passaporte do céu. O que adianta eu ser aceito pela igreja e ser rejeitado por Deus? E a única forma de não ser rejeitado se chama arrependimento. E aquele filho reconheceu. E aqui eu vou dizer diretamente para o pastor, falei para ele, vou falar novamente. Existem pessoas, pastor, que o Senhor vai atrás, porque se perdeu no meio do caminho, a dracma, a ovelha. Mas existe pessoa que é ela que tem que tomar atitude para voltar, porque a rebeldia aconteceu por ele e por ela. É biblicamente, eu estou falando de Bíblia, não é Bíblia, eu estou falando de Bíblia. O pai não foi atrás do filho, foi o filho que voltou para a casa do pai. Tem pessoas que primeiro tem que quebrar a cara lá fora para entender que ele precisa do pai.
que sem o Pai não dá para caminhar. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Não é sem o dinheiro, não é sem a conta bancária, é sem Deus. Você não pode fazer nada. Eu e você só está aqui por causa dele. Tudo é por causa dele. O ar que nós estamos respirando é por causa dele. Nós não somos melhores que ninguém. A Bíblia diz: olha tu que está em pé para que não caia. Jesus não mandou eu orar primeiro. Jesus disse: vigiai, porque não sabeis a hora que o Filho do Homem há de vir. Mas eu só quero concluir nesta noite. Eu não sei para quem, mas Deus está dando a oportunidade de arrependimento. Se você está tendo remorso, hoje é noite de arrependimento. Porque remorso não muda, remorso não transforma, remorso não leva o homem a se voltar para Deus, mas arrependimento leva a confissão de pecado, abandono do pecado e leva a comunhão com Deus. Eu queria que a igreja ficasse em espírito de oração nesta noite. Eu não vim aqui para te apontar, eu não vim aqui para te acusar, mas eu vim trazer a mensagem de Deus. E essa mensagem, ela dói nos meus lombos. Mas eu queria fazer uma pergunta simples. Tem alguém nesta noite que entendeu a voz de Deus, do Espírito Santo, e quer entregar sua vida a Jesus? Ou quem sabe voltar para casa, para a presença do Pai? Se tiver alguém, levante uma das suas mãos nesta noite. Hoje Jesus, Ele te chama para colocar uma aliança no teu dedo, sandália nova, roupas novas. Ele quer fazer festa por causa de você. Se tiver alguém nesta noite aí na galeria, ou aqui embaixo, se tiver alguém dizer assim: eu quero, levante uma das suas mãos. Hoje é noite de renovação da aliança, restauração. Hoje é noite de reconstrução. Hoje é noite de Deus refazer na tua vida, no teu lar. Não resista à voz de Deus, não endureça o coração, não endureça. Hoje é noite de voltar para Deus. Tem alguém nesta noite? Se tiver, não tenha vergonha. Vergonha é aquele grande dia. Hoje não é vergonha. Hoje não é vergonha voltar-se para Deus. Vergonha é aquele grande dia quando Ele dizer: apartar de mim porque eu não te conheço. Então Deus sempre dá uma oportunidade de arrependimento. Ah não, eu estou muito jovem, eu vou aproveitar, eu vou curtir. Cuidado. Eclesiastes disse: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias e chegue os anos e dizer: acabou o meu contentamento, não tenho mais prazer. Mas Deus está te dando a oportunidade hoje. Eu só vou falar mais essa vez nesta noite: não resista à voz de Deus. Porque lá no provérbio diz que o homem que endurece o coração, ele cairá sobre o mal, ou o mal sobreirá sobre ele. Mas Deus está dando a oportunidade nesta noite. Tem alguém nesta noite? Tem alguém nesta noite? Se você tiver certeza, se você tiver convicção que você vai deitar e acordar no outro dia, não precisa você vir aqui na frente. Está metendo medo? Não, eu estou falando a verdade. A gente não sabe, né não, Hélio? Sabe, Hélio? Sabe não. A gente não sabe se vai deitar e vai acordar no outro dia. Talvez a gente pode acordar a esposa e procurar, falar com o marido e já partiu, ou a mãe procurar o filho, já partiu, e aí? E Deus está dando oportunidade hoje, enquanto há vida, há esperança. Eu não vou insistir, só vou perguntar mais essa vez: tem alguém nesta noite que quer aceitar, voltar, se reconciliar? Jesus te chama hoje. Hoje, eu tenho 20 anos fora do Evangelho, é hoje. Eu tenho 10 anos fora, é hoje. Eu tenho 30 anos, é hoje. Ele está te chamando para colocar uma aliança no teu dedo. E essa aliança é de campeão, é de vitorioso. Deus quer colocar uma faixa no teu peito de campeão. O silêncio nos diz que não. Eu não vou insistir, porque não é por força e nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Mas para me encerrar e passar a palavra para o pastor, um vídeo que eu achei interessante, eu compartilhei até com o pessoal da quarta igreja.
Algumas pessoas, ela não aceita algumas coisas da igreja, ela quer sair, né? Eu vi isso, eu vou sair da igreja. E nesse vídeo, esse pastor fala, o teu time de futebol apanha, perde, mas tu não abandona o time de futebol. Mas quando acontece qualquer coisinha da igreja, a gente quer sair. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes a gente valoriza o mundo e não valoriza Deus. Nós valorizamos mais um time de futebol do que aquele que foi na cruz. E ao terceiro dia ressuscitou para a glória de Deus. E Ele ressuscitou e Ele está no nosso meio nesta noite. Ele está no nosso meio. E eu retorno a palavra para o pastor nessa noite em nome de Jesus Cristo.